Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Luísa e eu faço medicina na UFLA. O vídeo de hoje eu vou falar sobre os perrengues que eu já passei em Lavras, gente. Que eu já passei em Lavras, que eu já passei lá na UFLA. É um vídeo que eu queria muito fazer, que eu tava esperando muito por ele e agora resolvi colocar em prática. Bom, já passei por algumas coisas, principalmente depois que eu aluguei meu apartamento, né, pra morar sozinha, porque realmente surgiram mais situações inusitadas e eu vou contar um pouquinho pra vocês. A primeira coisa é que eu e minha mãe, a gente foi muito louca, né? A gente alugou um apartamento sem nada, sem nenhum móvel, e em vez da gente ir um pouco antes pra lá, porque no caso tava de férias e eu ia voltar das férias já com o apartamento alugado, porque eu fui lá nas férias alugar o apartamento. E a gente só foi lá, alugou e não fez nada no apartamento. Então, eu ia arrumar ele quando eu voltasse. E aí, em vez de eu e minha mãe ir uns 4 dias antes para comprar as coisas, não, a gente foi o quê? Um dia antes da aula começar. A gente foi num dia antes da aula começar à noite. Então, a aula começava segunda de manhã, a gente foi para lá no domingo à noite. Aí, chegamos lá, abrimos o apartamento e tinha o que? Exatamente nada. Não tinha nada no apartamento, nenhum colchão lá. Aí o que aconteceu? Meu amigo lá da minha sala, o Eduardo, eu te agradeço muito até hoje por causa disso, Eduardo, e onde que você esteja. O Eduardo foi lá e emprestou pra mim e minha mãe um colchão, que ele só tinha um colchão na casa dele, então emprestou pra gente esse colchão. E a gente pôs esse colchão lá na sala, eu pus uma coberta na lateral assim, pra que eu pudesse ficar, né, não ocupar muito espaço da minha mãe, então eu fiquei mais dormindo assim na pontinha do colchão e mais no chão mesmo em cima dessa coberta. E aí a gente passou assim, gente, a primeira noite. Nossa, foi horrível, assim, super desconfortável e tudo. Mas tudo foi festa, né? Porque o quê? Eu tinha alugado um apartamento, eu estava feliz, estava animada, mas tivemos que dormir no chão. E aí no dia seguinte a gente não conseguiu comprar o colchão ainda, porque o colchão, a gente comprou um colchão melhorzinho, aí ele ia vir, não tinha lá em Lavras, então eles iam trazer de outra cidade, sei lá. Aí o importante é que o colchão não ia chegar no dia exatamente. Então eu conheci a minha vizinha e ela me emprestou um colchão, gente. Nossa, eu fui muito grata. Aí eu e minha mãe, cada uma dormimos num colchão na segunda noite. E na terceira noite nós já tínhamos colchão. E essa é outra novela, porque a gente comprou um colchão e o colchão que a gente escolheu era de 90 centímetros. E as camas tradicionais têm a largura de 80. E aí a gente achou uma cama linda, não topa tudo, e falamos, vamos comprar essa cama. E a gente já tinha os colchões, né? Já tava com os colchões já. E aí a gente alugou, compramos, né, essa cama, montamos a cama lá em casa, fomos colocar o colchão em cima da cama. O colchão não cabia, simplesmente não cabia em cima da cama. O colchão era bem maior do que a cama, então ficava um tanto assim, ó, pra fora, o colchão pra fora da cama, ia ficar com o colchão todo torto. E aí, o que a gente teve que fazer? Eu tive que arrumar o quê? Soluções pra isso. No caso, eu quis devolver a cama, gente. E o cara não aceitou a cama de volta. Tipo assim, tinha nem 2 horas que eu tava com a cama lá na minha casa, sabe? A gente montou a cama, foi colocar o colchão em cima e não deu. E o cara, ele não quis nem saber. Ele falou, eu já vendi pra vocês, não importa que não sei o que, a minha parte eu já fiz. Inclusive, nossa, eu tenho raiva. Não tenho raiva não, gente, não posso falar isso, né? Mas assim, eu tenho... Não compro mais lá, né? Já aprendi essa lição, não compro mais lá, porque assim, eu falei com ele, eu então eu te devolvo a cama, você não precisa me devolver o dinheiro todo, me dá só metade do dinheiro. E ele não quis de jeito nenhum a cama de volta, então eu tive que ficar com essa cama, e aí é outro desenrolar da história. E aí, na pensão que eu morava, tinha uma cama grande lá. Eu entrei em contato com ela e eu ia comprar essa cama dela, gente. Acabou que a dona da pensão me deu essa cama, mas depois eu pretendo devolver a cama pra ela, tadinha, porque ela me deu. Ela é muito boazinha. Ela chama Ana, gente. Essa pensão é muito boa. Indico vocês a morarem lá um dia também, se precisarem. Mas aí teve o rolo, então, do colchão, que aí o que acontece? A gente então trocou, foi a cama, né? A cama é outro rolo. Mas aí a gente então pegou outra cama, deu certo o colchão em cima da cama. E aí eu tinha comprado 2 colchões bons. Aí no final eu resolvi ficar com um colchão bom, que é o meu, e trocar esse outro colchão bom por 2 colchões mais simples. Aí eu tive que ir lá na loja, foi uma bagunça, troquei esse colchão. Aí quando eu cheguei com 2 colchões simples em casa, eu não tinha onde guardar. Aí eu resolvi ficar com um colchão e vender o outro. Vendi o outro colchão num grupo que tem aí da UFLA.
E aí, vendi o colchão, gente. Nossa, mas a história desse colchão, todo mundo da minha sala ficou sabendo, porque era um rolo, todo dia era alguma coisa. E aí a cama, né? O cara não quis a cama de volta. Aí o que eu tive que fazer com a cama? Tive que vender. Então eu vendi a cama sozinha. Aí eu vendi a cama por R$ 200. Aí eu fui olhar um carreto pra levar a cama lá pro cara, né? Porque o cara não tinha como buscar. O carreto tava me cobrando assim, 50, R$ 60. Eu falei assim: ah, não é possível, é R$ 60 pra eu levar a cama aqui pro outro bairro. A cama desmontada, sabe? Uma coisa super simples já. Aí eu falei assim, nossa senhora, vai, né? E aquela época eu tava montando um apartamento, tava precisando de qualquer R$ 1, eu tava pegando na rua. Qualquer R$ 1 que tivesse, que eu achasse no chão, eu tava assim, dando graças a Deus, porque a gente tava montando a casa e é muitos gastos, né? Então eu tava tentando economizar com tudo. E aí o que eu propus pra minha amiga, que eu sou agradecida por ela até hoje, amiga, leva essa cama comigo pra mim no seu carro. E ela o que, gente? A doida aceitou, Isabela, que tem uns vídeos com ela aqui no canal. Antes a gente tava fazendo esse canal juntas, mas a Isa, gente, ela topou levar a minha cama, né, que tava lá em casa pro cara que comprou. Ela topou levar no carro dela. E a gente abaixou os bancos todos, colocamos a cama lá dentro do carro, assim, atravessado, sabe? O estrado, acho que chama estrado mesmo dela. Colocamos na transversal, assim, aquelas madeiras grandes. Nossa, e a gente foi lá tudo esmagado com aquela cama dentro do carro dela. E é até a foto, né, de capa desse vídeo, é sobre essa situação, que a gente riu muito depois. E aí eu dei, acho que foi R$ 20 pra ela em forma de agradecimento. Mas, nossa, aí a cama no final saiu por R$ 180. Eu tinha comprado ela por 220, porque o cara me cobrou R$ 20 de entrega. Então foi por 220, eu perdi aí R$ 40, mas tá bom, né? Porque senão eu ia ter perdido o quê? Sei lá, 80, R$ 90. Então foi ótimo, amiga, muito obrigada, te amo. E outra coisa, gente, também, um perrengue que eu já passei agora, tirando um pouco aí do apartamento, depois eu vou voltar nele, é que teve um dia que eu tava com um amigo lá na UFLA, né? E a gente tava assistindo uma aula de monitoria, já tava bem tarde da noite, tipo umas mais de 9 horas. E aí ia ter o último mamute que ia descer naquele horário, e aí a gente ficou doido pra ir embora. E a gente, não, vamos sair e tal, porque já tava começando a chuviscar, antes que a chuva engrosse. Aí a gente ficou, sai ou não sai da aula, a gente resolveu sair. Quando a gente saiu, a chuva, tipo, aumentou muito, mas estava caindo, tipo, um temporal. E o mamute, a gente precisava de pegar o mamute, porque depois a gente nem sabia quando ele ia passar mais, se ele ia passar. Então, que o mamute é o ônibus interno, gente, lá da faculdade. E aí a gente foi, correu. O que a gente fez? Eu falei assim, Luiz, eu não vou ir a pé, porque senão vai molhar minha mochila toda, vai molhar meus cadernos, não tem como fazer isso. Aí o que eu fiz? Fui lá no banheiro, peguei um saco de lixo, daqueles grandões, abri esse saco de lixo, gente, e o que? Pus em cima da nossa cabeça, nós fomos assim, ó. Nós fomos segurando o saco de lixo assim, fazendo uma cabana, e foi nós dois correndo lá até o ponto de ônibus, mas a gente molhou assim, metade do corpo, né? Porque só cobria aqui, ó. Então a chuva tava vindo meio na transversal, e aí molhou a gente tudo, mas assim, a mochila não molhou, nem a cabeça molhou, então tá ótimo, a gente conseguiu pegar o mamute, isso foi uma história o quê? De superação vencida. O que me fez lembrar que sempre leve uma sombrinha para a faculdade, sempre leve. Pode estar com aquele sol, mas você não sabe o que vai acontecer depois. Então agora eu sempre levo a sombrinha na bolsa. Outra coisa, gente, que teve lá foi que no meu apartamento, voltando para o apartamento, comprei um fogão. E aí eu achava que o fogão funcionava 100%. Ele realmente funciona, mas eu não sei o que aconteceu, e quando eu comprei ele não funcionava o forno. Eu tinha que apertar lá e ficar segurando, porque se eu soltasse, eu podia segurar lá 2 minutos. Se eu soltasse, mesmo que fosse devagarzinho, o fogão apagava o forno. E aí eu nunca conseguia assar nada. E aí nos primeiros dias, que eu não estava acostumada com isso, eu comprei lasanha pra assar, eu comprei pão de queijo, e aí o que eu fazia? Eu ficava lá segurando aquele trem no forno 40, 50 minutos, gente, eu ficava segurando. Teve vez que eu já fiz cada gambiarra, que eu já colei durex, fita crepe ali, pra aquele trem ficar preso lá. E aí, do nada, depois aí de 6 meses, o fogão voltou a funcionar o forno, sem eu precisar de ficar segurando lá, que eu achei ótimo. Outra coisa é em relação à roupa de lavar.
a máquina de lavar, que eu não tinha, né, gente? Não tinha máquina de lavar e tudo aí, então o que eu tinha que fazer? Eu ficava guardando as minhas roupas, ou eu trazia pra BH, que era assim um sacrifício, ou então eu pedia pra bater na casa de uma amiga. Quem é essa amiga? Isabela. Muito obrigada, Isabela, porque você, o quê? Tem uma amiga como eu, né? É uma coisa bem trabalhosa. Mas eu lavei, gente, já, acho que foram 2 vezes roupa na casa da Isabela. Então eu colocava tudo dentro de um saco gigante, punha esse saco nas costas e ia carregando esse saco, ó, até a casa da Isa. Chegava lá, levava um sabão em pó, pelo menos isso eu levava. Aí eu colocava pra bater. Aí depois eu voltava lá pra pegar essa roupa que tava lá, que tava molhada. E aí a roupa pesa, meu filho, quando tá molhada, que eu ponho aquele negócio lá no dorso e tinha que subir 3 andares na minha casa com aquela roupa molhada, né, e estender tudo lá em casa. Nossa senhora, mas graças a Deus meu pai me deu uma máquina de lavar, porque faz muita diferença, faz muita falta. E também, gente, em relação, quando você mora sozinho, você tem que prestar atenção em tudo, né? E direto eu esqueci a janela aberta. Aí teve um dia que eu esqueci a janela aberta e começou um temporal muito grande, começou a chover demais. E eu fui ficando agoniada, porque lá no meu apartamento é taco. Então, se você molha aquela madeira lá, a madeira pode inchar, pode dar problema. E eu comecei a ficar apavorada, arrumei aquela suadeira que não sei o quê. Até que eu tive que sair da sala. A Isa, coitada, me levou lá em casa pra eu ver como que tava a janela, estava fechada. Acabou que a janela estava aberta, mas não estava molhando. Por um milagre de Deus, a chuva não estava molhando lá. Estava caindo em outra direção, então não estava molhando. Fechei a janela, mas assim, morar sozinha, eu sempre fico com essas cismas. Se eu fechei a janela, se eu tranquei a porta, se eu esqueci alguma coisa ligada, eu sempre fico com essa cisma, gente. Eu acho que é normal, eu acho que todo mundo tem isso, né? Mas assim, nossa, é horrível, horrível mesmo. Outra coisa também é sobre o frio em Lavras. Lá faz muito frio em julho, em agosto. Eu já peguei lá 4 graus, então assim, é realmente bastante frio no meio do ano. E aí, nossa senhora, eu passava uns perrengues também com esse frio, viu? Porque já teve época assim que eu não tinha uma coberta muito quente. Hoje em dia eu já tenho, mas teve uma época que eu não tinha coberta muito quente, eu passava frio direto à noite lá em casa, me equipava toda, me vestia toda. Então, assim, mas graças a Deus, aos pouquinhos a gente vai superando essas fases, vai adquirindo as coisas, sabe? Vai se equipando melhor. Mas então é isso, gente. Eu acho que eu falei um pouquinho aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. À medida que eu for juntando mais perrengues, eu gravo outro vídeo aqui pra vocês sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido um pouco. Então, um beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal, gente. Comenta também e compartilha. Beijos e tchau, tchau.